Ser mulher para mim é ter força. Então, ser mulher é muito bom, é muito maravilhoso porque a gente carrega intrinsecamente essa força. A gente está com essa força dentro da gente, mas a gente também pode transformar esses espaços. Então é todo dia, né? Acho que todo dia a gente tem que estar ocupando esses espaços, mas também difundindo conversas, né? E nos defendendo, nos protegendo, através de equipamentos como esse, inclusive, né? Então é muito bom poder estar nesse lugar. E aí também falando sobre como é se tornar mulher e como é estar em espaços como esse, de poder, né? De deliberação. É muito importante porque a gente percebe a necessidade de estar aqui. E isso também empodera muitas outras meninas, muitas outras jovens que nos veem como espelho. Então elas percebem que elas também podem ocupar esses espaços, elas também podem estar ali, né? O caminho não é fácil, mas é super possível. Assim como foi possível para mim, é possível para todas as meninas. E é importante a gente ter assistir e protagonizar, né? A nossa história, a nossa luta, que vai continuar existindo. Então eu diria que é isso. Eu acho que ser mulher é abraçar todas as mulheres, todos os mulherismos, né? A gente perceber que a gente se torna mulher porque a gente não nasce. A gente se torna porque existem várias mulheres, não é só uma única mulher. Então todas nós somos mulheres distintas, diferentes e ainda assim mulheres. E com muita força, né? Com muita garra e sobretudo muita competência, né? Muita dignidade. E eu acho que o 8 de março está aí para isso, né? Para mostrar que a gente está ocupando esses espaços, a gente vai continuar ocupando e que, quem sabe, um dia, eu sei que ainda está um pouquinho longe, né? Mas quem sabe um dia a gente consiga ter a real equidade que a gente sempre batalhou para ter. Mas agora a gente já está vendo esses frutos sendo colhidos, assim, aos pouquinhos. Um dos maiores desafios que eu identifico por ser mulher é a questão do não respeito ao corpo feminino. Desde muito novas nós somos obrigadas a estar sempre reafirmando que nossos corpos nos pertencem, que somente nós temos o poder sobre ele, não é propriedade pública. Outro desafio que eu identifico é a falta de credibilidade que nos é imposta. Nós temos que a todo momento estar provando que nós somos capazes, que temos potencialidade nessa sociedade em que vivemos. A mulher tem que estar a todo momento afirmando a sua posição. E eu acho que uma das coisas que eu mais já passei nessa vida sendo uma mulher, sendo uma coisa difícil, é o acesso ao mundo. Eu sempre sinto que eu tenho que ter medo, ficar receosa, não ter acesso à rua, ao que falar, como dizer, o que fazer. É sempre muito receio de ir ao mundo porque o mundo não vai me receber muito bem, né? Então, o mundo sempre vai dizer como eu devo ser, o que eu devo fazer, ou até mesmo fica quieta e silencia. Então eu acho que uma das coisas mais fortes assim, de ser mulher é esse podamento, esse não acesso à liberdade. Então fica isso, assim, de difícil e que a gente pode tentar construir essa liberdade ao longo do tempo, né? Com a força das que vieram antes, as que estão agora e as que vão vir. Os meus maiores exemplos femininos são a minha avó e minha mãe, né? São duas mulheres que são corajosas, que lutaram para criar os filhos. São nelas que eu me inspiro cada dia mais, né? Todas as mulheres são uma inspiração, são essa força da natureza, mas elas duas são de fato os meus maiores exemplos, né? São delas que eu busco a minha força, né? Encontro também as respostas que eu procuro e são as minhas inspirações. Meu maior exemplo feminino, e porque seriam a minha mãe e a minha irmã, porque são pessoas que eu me espelho muito desde pequena e pessoas que sempre batalharam muito para eu estar onde eu estou e para elas estarem onde elas estão. Então é sinônimo de força, já falando palavras assim do que
mulheres são na sociedade, seria força, beleza, tudo que envolva coisas maravilhosas, porque todos os dias a gente está ali batalhando para estar onde a gente está. Então elas são minhas inspirações e vão continuar sendo, e eu sempre vou aclamar muito de que elas são os amores da minha vida, né, de uma forma não romântica. O maior exemplo de mulheres que eu tenho são as mulheres ao meu redor. São todas aquelas que passam pelo meu caminho, todas aquelas com quem eu conheço e eu vejo algum brilho, e eu vejo alguma força, alguma sensibilidade e um tanto de amor e afeto também. Então, as mulheres que eu vejo quando eu vou ao trabalho e tem uma fala que eu admiro, elas passam a ser as pessoas com quem eu tenho como exemplo. As mulheres que me acolhem quando eu preciso, elas passam a ser as pessoas que eu admiro e tenho como exemplo na vida. Então, pra mim, não existe uma mulher, mas existem várias mulheres que são meus exemplos. Minha mãe, minha avó, minha tia, uma senhora que passa e me fala uma palavra bonita, que faz sentido na minha história de vida, né? Eu acredito muito nisso, nessa força coletiva, não individual. Dedicação. Autoconfiança. Amor. Empoderamento. Amor próprio. Batalhadora. Resiliência. Valorosa. Guerreira. Resistência. Capacidade. Empoderada. Resistência. Determinada. Coragem. Ser mulher é ser guerreira sem deixar de ser sensível e ser sensível, mas porém lutando todos os dias. É sobre nos sentirmos pertencentes, eu acho, a lugares que historicamente nos são negados, né? Então, se sentir pertencente a lugares onde dizem que não, mas a gente está ali, está ocupando esses espaços, né? Eu acho que é sobre revolução, é carregar essa revolução todos os dias. Eu considero que, parafraseando, né, Simone de Beauvoir, ser mulher é sobre se tornar mulher. A gente não nasce, a gente vai se tornando e vai conquistando esses espaços, galgando esses espaços, né? Então, mesmo com toda a violência, né, que nos persegue historicamente, nós temos ocupado esses espaços, né? A gente está com muito mais força, né, com leis ao nosso favor. Precisam ainda ter mais força, precisam ter mais, digamos assim, aplicabilidade. Mas é sobre transformar todos os dias esses espaços que a gente ocupa, né? Seja com a nossa força, seja com a nossa competência, com a nossa capacidade. E isso, a mulher, é sobre essa luta diária, né? O feminismo em si, ele fala sobre a equidade, que é a igualdade nos direitos, nos acessos, né? Então, é necessário sim nós termos essa perspectiva de ampliar, né, o nosso público e entender que as mulheres estão presentes e elas ocupam esses espaços. Superação para nós mulheres é a incrível capacidade que a gente tem de se reerguer mesmo estando completamente quebrada.